Autistas com superdotação e altas habilidades têm direitos? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Bem, hoje em dia está todo mundo fazendo esse cotejo, a deficiência versus altas habilidades. E muita gente chega a uma conclusão meio que capacitista a esse respeito. Olha qual é o raciocínio. O raciocínio não é de todo desproporcional, ele não é um disparate, não. Faz algum sentido, mas, na realidade, leva a uma conclusão equivocada. Veja, o que as pessoas pensam? Olha, fulano de tal é autista. Autista é considerado pela lei uma deficiência. Uma vez que ele é autista, ele tem certos direitos de compensação, vamos dizer assim. Não sei se é a palavra correta para definir qual é o sentido teleológico da lei, quando cria uma situação diferenciada para o autista, para a pessoa com deficiência, mas eu acredito que seja um tipo de compensação, porque é um mandamento da Constituição que, embora todos sejam formalmente iguais perante a lei, é preciso que a lei os trate de maneira desigual na medida em que eles se desigualam. É a tal da equidade. Então, você trata a pessoa que tem menos meios, a pessoa que tem mais prejuízo, a pessoa que não está em igualdade de competição com as outras, de maneira diferente, compensando-a com certos direitos, para poder equilibrar o jogo. Então, as pessoas que estão levantando essa lebre, essa polêmica, inclusive aqui nas redes sociais, no nosso ecossistema das famílias atípicas, estão dizendo o seguinte: olha, se a pessoa ela tem de um lado a deficiência, mas de outro ela tem uma super habilidade, que ela é capaz de fazer uma coisa muito especial, quase genial, então ele não deveria precisar poder exercer direitos decorrentes da condição de deficiente, porque ele tem as altas habilidades ou superdotação. Se ele tem altas habilidades e superdotação, quem é que tem isso? Muito pouca gente. Então, essa superdotação e essas altas habilidades, elas devem compensar, veja o raciocínio compensatório, devem compensar essas deficiências que estão ali presentes na vida dele. E aí, gente, é que estão redondamente enganados. Porque o fato de uma pessoa ter altas habilidades ou superdotação não dá a ela os meios de corrigir os problemas e as barreiras que são causadas pela outra excepcionalidade, que é o fato dela ter um transtorno global do desenvolvimento. Embora o alto potencial das altas habilidades, da superdotação, possa sugerir uma facilidade de adaptação, a realidade é que justamente esse fato pode fazer com que as barreiras que são causadas pelo TEA se tornem invisíveis. E quando se tornam invisíveis, elas não ficam sendo suscetíveis do suporte adequado para a pessoa se ajustar para a vida. Porque o maior prejuízo inicial dessa condição duplo excepcional é o mascaramento, é o masking. A pessoa, justamente porque ela é muito inteligente, ela consegue decorar, memorizar umas regras sociais e fingir comportamentos neurotípicos. Mas o transtorno, a bagunça e o caos estão lá dentro, ela está fingindo, ela está mascarando. Justamente porque ela é muito inteligente, ela tem altas habilidades, mas ela não sabe jogar o jogo social, então ela finge que sabe. Ela observa e imita, ela mimetiza. E aí, isso aí leva ela a um problema original, que é o problema de não ter o diagnóstico. Ela passa anos sem o diagnóstico. E quando você não tem diagnóstico, você não se trata. Se você não se trata, aparecem as comorbidades, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizado, ideações impertinentes. E outra coisa, o autista, com esta dupla excepcionalidade, ele tem um desenvolvimento assíncrono, que significa o seguinte: ele pode ter a linguagem rebuscada, ele pode ser capaz de discutir física quântica aos 10 anos de idade, mas ter a regulação emocional ou a desregulação emocional de uma criança de 5 anos de idade. Pode ter um adulto assim. Discute qualquer assunto, linguagem rebuscada, fala super bem, compreende super bem um determinado assunto que é objeto do hiperfoco dele, mas o emocional dele é de uma criança, não aguenta nada. E aí desencadeia uma série de problemas no ambiente de trabalho. Você não imagina quantos clientes com TEA aqui de 30, 40, 50 anos de idade que estão respondendo PAD. Eu estou defendendo essas pessoas de PAD. Por causa dessa infantilização emocional, ele acaba dizendo coisas inapropriadas ali no ambiente de trabalho e ele é incompreendido, a pessoa não entende o TEA
e leva aquilo para o pessoal, o troço acaba virando um PAD, processo administrativo disciplinar, muitos com a tentativa de expulsar o autista do serviço público. Então, veja, esse desenvolvimento assíncrono, ele tem uma proficiência numa área, mas outra, ele é completamente deficiente. Ele pode nutrir expectativas infantis e reais quanto à vida, quanto aos projetos de vida. Mas como ele fala bem, ele parece se expressar bem, a sociedade exige dele um comportamento emocional equivalente a essa maturidade que ele revela quando ele fala, quando ele explica, quando ele se manifesta sobre um assunto complexo. E ele não consegue fazer essa entrega para a sociedade. Isso gera sofrimento. No fim, essa condição leva à frustração extrema, crises de ansiedade e a sensação de ser um impostor, um gênio falho, um gênio que fracassou, um preguiçoso. Porque, apesar das altas habilidades da superdotação, esse indivíduo falha em tarefas simples, enquanto brilha em tarefas complexas. E aí, tem outras barreiras que são complicadíssimas. Ele não entende sarcasmo, uma coisa de duplo sentido, que está embutido ali no complexo rol de simbologia social. Sabe aquelas coisas que ninguém precisa falar, que a sociedade típica entende só por um olhar, só por uma piscadinha, só por um gesto? Essas coisas simbólicas, para nós autistas, elas estão num ponto cego. É igual um retrovisor com ponto cego. Sabe, você está olhando no retrovisor, você está vendo um carro que vem atrás de você, mas você não está vendo a moto. Você não vê a moto de jeito nenhum. Tem um ponto cego que o autista não consegue alcançar. E o fato de haver esse ponto cego complica as relações sociais, a relação com as pessoas. Então, o autista não consegue fazer rede de contato. Quanto é importante você ter rede de contato para você subir na vida, para você crescer na empresa, para você fortalecer a sua carreira. O autista não tem rede de contato, é ele com ele mesmo, é sozinho. E essas barreiras comunicacionais geram isolamento no ambiente social e corporativo. E aí, muitas vezes, isso leva as outras pessoas a pensar que o autista ele é arrogante, que ele é metido a besta e tal. E já viu como é que é, né? Você que assiste Big Brother sempre sabe que o maior motivo para mandar alguém para o paredão, você sabe qual é? Fulano não interage direito na casa. Por que você vai mandar fulano para o paredão? Porque eu percebo que ele não entrosa muito bem, ele não interage muito bem. Imagina como é que é a vida do autista. É um Big Brother acontecendo em todo lugar. Em todo lugar onde o autista convive, acontece um paredão de Big Brother porque ele não interage como as pessoas esperam. Além disso, de tudo isso que eu falei, ainda tem presente no TEA, com dupla excepcionalidade, uma disfunção executiva na execução da tarefa. O autista ele procrastina, ele se envolve com hiperfocos, com pensamentos fixados e que ele vai desenvolvendo e às vezes atrapalha ele a cuidar das coisas que ele deveria executar. Então ele procrastina. Ele tem dificuldade de iniciar a tarefa e ele tem dificuldade de organizar a tarefa. E aí isto leva a insucesso acadêmico e insucesso profissional. Então, veja, como é que você diz que essa pessoa não tem prejuízo? Tem muito prejuízo. Você não sabe o quanto a pessoa tem que desenvolver habilidades para conseguir superar essas dificuldades que estão presentes nos autismos de nível de suporte 1, mesmo que a pessoa tenha altas habilidades e superdotação, ou seja, a dupla excepcionalidade tão falada que as pessoas dizem que autistas com estas múltiplas excepcionalidades não teriam direitos que seriam reservados só àqueles que não têm a dupla excepcionalidade. Então, eu quis fazer esse relato aqui com conhecimento de causa para você entender que o prejuízo está ali, ele está sempre presente, gente. É porque quem vê de fora vê o que parece, né? Você nem parece que é autista. Vai conviver com ele para você ver como é que é o tamanho do buraco. Aí você vai ver que o buraco é mais embaixo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.